Agora falou coisa que, a meu ver, é mais relevante, vai. A entrevistadora da revista Time falou sobre as várias encarnações do ex-presidente do ponto de vista ideológico e quis saber qual é a atual, quem é o Lula das eleições de 2022, o que ele vai fazer em suma com a economia. E o ex-presidente respondeu: eu sou o único candidato com quem as pessoas não deveriam ter essa preocupação, porque eu já fui presidente 2 vezes. E a gente não discute política econômica antes de ganhar as eleições. Primeiro você precisa ganhar para depois saber com quem você vai compor e o que você vai fazer. Quem tiver dúvida sobre mim, olha o que aconteceu nesse país quando eu fui presidente da República, o crescimento do mercado. O Brasil tinha 2 IPOs, as aberturas de capital de empresas na Bolsa de Valores. No meu governo, fizemos 250 IPOs. O Brasil devia 30 bilhões. O Brasil passou a ser credor do Fundo Monetário Internacional, porque emprestamos 15 bilhões. O Brasil não tinha $1 de reserva internacional. O Brasil tem hoje 370 bilhões de dólares de reserva internacional. Então as pessoas precisam ter em conta o seguinte: em vez de perguntar o que é que eu vou fazer, olha o que eu fiz. Muita gente vai criticar. Bom, primeiro que você realmente fazer um plano econômico detalhado como quer, né? Você vai governar com quem? Isso é muito importante, sim. Não é mesmo, Bolsonaro? Hein? Cadê o Bolsonaro ultraliberal? Aquele que ia governar sem Congresso. Aí fez acordo com o Centrão. Então isso é verdade. Isso é um fato. Que o governo dele tenha sido bem sucedido na economia é inegável. Se você pegar os 6 últimos presidentes, o índice Bovespa mais subiu foi no governo Lula. Ainda que você possa discutir aqui um número ou outro, o Brasil passou a condição de grau de investimento no governo Lula. Depois veio o governo Dilma. Péssimo, péssimo para a economia. Também do PT, mas isso certamente vai ser matéria da campanha eleitoral. Agora, que isso que ele está dizendo é verdade, em última instância, ele está dizendo o seguinte: por que estão desconfiando de mim? Eu não sou uma pessoa com credibilidade no mercado? Por quê? A pergunta cabe até agora a todos os bancos. Quando os bancos mais lucraram no Brasil? Em que governo? Então você pode não gostar das escolhas. Agora, a partir do princípio de que ela é arriscada, não é. Há uma questão importante hoje no mundo sobre energias alternativas. Vamos explorar. O Brasil hoje é um produtor médio de petróleo, caminhando para grande. Não tem autossuficiência, mas produz bastante. Será que o Brasil deve abandonar a coisa do petróleo? Muita gente diz, não, isso já está ultrapassado. Outro dia até o Paulo Guedes disse que a Petrobras daqui a pouco não valia mais nada, porque a Petrobras, o petróleo já estava sendo superado. Essas coisas que ele vai dizendo assim, de cambulhada, né? Tá, falou sobre isso também, vai lá. Falou o seguinte, Reinaldo, aspas para o ex-presidente Lula: enquanto você não tiver energia alternativa, você vai utilizar a energia que você tem. Isso vale para o Brasil e vale para o mundo inteiro. Veja a dependência da nossa querida Alemanha agora. Angela Merkel tomou a decisão de fechar todas as usinas nucleares, não contava com a guerra da Ucrânia. Hoje a Europa é muito dependente dos russos para poder ter energia. O que você pode estabelecer é um plano de longo prazo para você diminuir o consumo de petróleo na medida em que você vai criando alternativas. Não dá para imaginar que os Estados Unidos vão parar de utilizar petróleo do dia para a noite, ou qualquer outro país. Tá errado? Tá errado isso? Não, acho que está certo. Né? É uma questão fundamental hoje no mundo. E, de fato, não vai acontecer assim. Não vai ser da noite para o dia. Não é isso? Vejam que a questão que os Estados Unidos, inclusive, usaram para asfixiar a Rússia, tentar asfixiar a Rússia, foi o quê? Petróleo. Então, sim, o mundo ainda é muito dependente. Aliás, ele falou, né, da Alemanha, da escolha que a Alemanha fez quando acabou com as usinas nucleares, mas aí ficou mais dependente do gás russo. Tem a conversa de alguém que foi chefe de Estado. E olha que eu bati muito naquilo que eu discordei. Qual o problema? Assim são as coisas. Mágoa pessoal, tem? Ele expôs o sentimento que diz ter em relação aos processos e à prisão. Disse o seguinte: eu fiquei 580 dias na cadeia, eu li muito, então fiz muita reflexão, eu me preparei para sair da cadeia sem ódio,
sem mágoa, sem ressentimento, apenas lembrando que aquilo foi um processo histórico, que eu não posso esquecer, mas eu não posso colocar na mesa esse assunto todo dia, porque é uma coisa do passado, eu quero pensar no futuro. É isso mesmo. Num país em que, e voltamos ao editorial, militares ficam assombrando as eleições e fazendo notas e ordens do dia para ressuscitar 1964, não é? Eu prefiro quem pense no futuro. Ou que diga pensar no futuro. Ah, não, mas eu não gosto desse futuro. Escolha outro. Escolha outro. Agora, reduzir a entrevista à questão da Ucrânia, evidentemente, é uma bobagem. Né? Bobagem não. É campanha eleitoral. Sobretudo campanha eleitoral das pessoas neutras, o que é realmente sensacional.